Bem-vindo a esta aula teórica de instalações prediais de água fria. E nesta aula a gente vai falar sobre a NBR, que trata sobre instalações prediais. Vamos falar sobre dimensionamento e muito mais, detalhamento, para que você já inicie a elaboração dos seus projetos hidrossanitários, projetos de água fria, de instalações hidráulicas. Aqui a gente tem um esquema representativo é, de água fria, tanto de água fria quanto de esgoto predial. Vocês veem aqui essa imagem, eu tirei do catálogo da Tigre. Então vamos aqui dar início, primeiramente apresentando a norma NBR 5626 de 1998. A norma está um pouco desatualizada, mas de lá para cá não houve tantas mudanças em relação à tecnologia. Acho que foi implantado o tubo CPVC, né, que naquele tempo não tinha ainda. E eu não sei se já havia o tubo PVC, que antigamente, na década de 80, década de 90, a gente utilizava muito eh, tubos de ferro, né, de ferro fundido, que hoje não é mais utilizado. Então, essa norma ela trata de instalações prediais de água fria, que estabelece as exigências mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto a que devem obedecer as instalações prediais. E como é que funciona um sistema de distribuição? A gente tem um sistema de distribuição direto, em que ele vem através da rede pública até os pontos de utilização sem reservatório, ou seja, ele simplesmente vem e já abastece a pia, abastece chuveiro e tudo mais. Uma vantagem disso é que a água é de melhor qualidade, porque quando a gente coloca lá na caixa d'água, acaba que a caixa d'água ela fica um pouco poluída, né, com areia e tudo mais, e e é o menor custo, né. Claro que a gente não tem um custo da instalação da caixa d'água, da instalação dos tubos até a caixa d'água e e demais equipamentos. E a desvantagem é a falta d'água no caso de interrupção, ou seja, isso não é um sistema muito empregado no nosso país, no Brasil, porque nem todos os estados a gente tem distribuições, cotidianas. Às vezes a gente tem bairros, principalmente periféricos, mais altos, mais elevados, que chega a passar 5 dias sem água, até mais, né. E o sistema indireto com reservatório, ou seja, aquele que a gente implanta uma caixa d'água, às vezes a gente utiliza um reservatório inferior e superior, e nesse reservatório inferior, a gente utiliza uma bomba, um sistema de bombeamento, até que chegue o reservatório superior. As vantagens: fornecimento de água contínua, pequena variação de pressão, é claro, e golpe de arriete desprezível, ou seja, o risco de romper a tubulação é bem inferior. Desvantagem: possibilidade de contaminação da água reservada, menores pressões e maior custo de instalação. Essa contaminação ela é bem maior, ela pode ser bem maior quando a gente tem um reservatório inferior e próximo desse reservatório a gente tem, por exemplo, uma fossa séptica, um sumidouro que pode poluir e contaminar esse reservatório. Sistema de distribuição misto, né. Vantagens: fornecimento de água contínua, água de melhor qualidade, e desvantagem: maior custo de instalação. É o misto em que a gente tem tanto a parte direta quanto a parte indireta. Partes constituintes do sistema predial de água fria. Eu vou aqui representar todos os sistemas. A gente tem o número um, que é a distribuidor público, ou seja, o distribuidor público e o ramal predial é justamente a parte que vem da nossa concessionária. Aqui no caso a gente tem diversas concessionárias, depende muito do estado, né, como Cagesse, entre outros, né. E ramal predial e abrigo. O que seria o abrigo? O abrigo é aquilo que vai abrigar o cavalete hidrômetro, né. E o cavalete é justamente o equipamento que é instalado pelo é o equipamento instalado pela concessionária,
em que vai captar a parte de quanto é que está a vazão, o custo total da sua rede de distribuição. O alimentador predial, vou aqui passar. Alimentador predial é justamente a tubulação que vai alimentar a caixa d'água. Reservatório inferior, a gente tem aqui representando o reservatório inferior, que é justamente o reservatório que vai ficar ali no solo, né, da nossa edificação. Então, o que que seria o sistema de sucção? É aquele que vai succionar a água, que vai como se fosse sugar, vamos falar aqui de uma forma simples, sugar a água para que ele passe para o sistema de recalque. Ou seja, o sistema de recalque é aquele que vai levar a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Ou seja, ele vai vencer a gravidade através de um bombeamento. Reservatório superior é aquele reservatório que vai estar lá em cima, atendendo toda a edificação e através da gravidade, né? Todo esse sistema, eu esqueci aqui de falar, mas todo esse sistema ele vai trabalhar em uma forma de pressão, né? Não vai, através da gravidade, é claro, mas ele vai estar no sistema todo sob pressão. E o barrilete é aquela parte inferior à caixa d'água, essa parte aqui inferior à caixa d'água, aqui no número 10, em que vamos supor, vai ser em torno de 1 metro ou 80 centímetros, que vai ter esse barrilete para que possa haver algum tipo de manutenção na caixa d'água, e também para aumentar a pressão na rede, né? Quando a gente tem 1 metro a mais ali acima da nossa edificação, ele vai com certeza aumentar a pressão da nossa rede. E o ramal de distribuição, né? O ramal é aquele, no caso o ramal geral, é o que vai realizar a distribuição de toda a parte hidráulica da nossa edificação. E depois do ramal ele se divide para os subramais, ou seja, já vai se subdividindo para um determinado sistema de água fria, né? Vamos supor ali onde tem o banheiro, e aí vai se distribuindo para os subramais. Coluna de distribuição, a gente tem aqui a coluna de distribuição, que é o número 13, é justamente a tubulação vertical que vai distribuir todos os subramais para aqueles pontos de água. E vamos ter aqui também a válvula redutora de pressão. Para que serve essa válvula? É para que não haja um rompimento da nossa tubulação, porque a pressão máxima que a gente pode utilizar numa rede é de 40 kPa. E acima disso, a gente vai ter que utilizar uma válvula redutora de pressão para que não haja um rompimento da nossa rede de distribuição. Aqui a gente tem um pequeno sistema uma pequena planta hidráulica para que vocês possam saber como é que funciona. Vocês veem aqui que a gente tem um registro de 3/4. Aqui nesse registro de 3/4 que vem na nossa coluna de distribuição, esse número 13 que a gente tem aqui. Então, após vir da nossa coluna de distribuição, ele vai passar pelo registro de 3/4 e depois vai distribuir para a nossa pia, bebedouro, ou no caso, quando a gente tem um banheiro, para o nosso chuveiro, e assim por diante, né? Lavatório. E aqui a gente tem uma representação em corte da nossa distribuição. Vocês veem, vocês veem que primeiramente a alimentação predial ali da nossa caixa d'água, esse tubo mais alto que vai alimentar a nossa caixa d'água, e após a alimentação a gente tem a coleta da água para distribuição, né? Primeiramente no ramal, esse ramal aqui, que é o número 10, que eu acabei voltando aqui o slide. O número 10 ele vai ter um registro geral dependendo da tubulação, do nosso dimensionamento, na verdade, a gente vai ter um registro, vamos supor, de 1 polegada, meia polegada e assim por diante. E vamos ter também os detalhes isométricos no nosso projeto. Esses detalhes isométricos é mais para
representar de forma clara como é que vai ficar o nosso projeto, no caso, os nossos ambientes, vamos supor, o banheiro, o lavabo, eh, a cozinha, como é que vai ficar o sistema hidráulico nesses ambientes. Ele é como se fosse uma representação 3D de cada ambiente, mostrando as conexões, mostrando os tubos e assim por diante. Vocês veem aqui que aqui também a gente colocou uma representação do nosso registro, o registro geral, né, no caso com o kit cavalete, e fazendo a distribuição para a nossa caixa d'água. Aqui a gente tem uma pequena representação de uma caixa d'água com vários alimentadores, porque quando se trata de um prédio em que a gente tem diversos apartamentos, também prédios comerciais em que a gente vai ter diversos pontos comerciais, é comum a gente instalar diversas caixas d'água separadas, para que haja um consumo diferente, uma distribuição diferente para cada caixa d'água, né? Mas também é muito comum os prédios serem executados só com a caixa d'água geral e depois dessa caixa d'água, na parte da distribuição, é colocado um registro, ou colocado um registro para coletar quanto é que cada ponto está consumindo, ou também o condomínio nem sequer cobra o consumo daqueles edifícios, daqueles apartamentos. Pressões mínimas e máximas. Segundo a NBR, né? Segundo a NBR, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor do que este valor, até um mínimo de 5 kPa. E do ponto de válvula de descarga para a bacia sanitária, onde a pressão não deve ser inferior a 15 kPa, ou seja, em toda a nossa instalação predial, a gente deve atender esses 10 kPa somente no caso, somente na descarga, e na bacia sanitária, que deve ser 15 kPa, né? Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas com escoamento não deve ser inferior a 5 kPa. Então, todo o nosso dimensionamento, a gente deve atender à norma, tanto com relação à pressão, quanto também com relação à vazão da nossa edificação. Nos slides aqui posteriores, eu vou mostrar um pouco quanto é que vai ficar a vazão da nossa distribuição. Aqui a gente tem uma parte de dimensionamento, como é que funciona o dimensionamento da nossa instalação predial de água fria. Com relação ao consumo diário, a gente vai ter que realizar um consumo diário per capita por pessoa, e esse consumo é mais uma estimativa. A gente vai adotar, por exemplo, em residências unifamiliares, vamos adotar 2 pessoas por dormitório, residenciais coletivos, 4 pessoas por dormitório, e um consumo diário de 300 litros por dia. É bom a gente destacar aqui que isso vai depender muito da região que a gente está trabalhando. Por exemplo, na região sul do nosso país, sul, sudeste, são regiões mais frias, em que as pessoas vão tomar menos banho por dia, né? Então, o consumo per capita vai com certeza ser inferior a, por exemplo, a região nordeste, em que a gente tem que a população geralmente toma 3, 4 banhos por dia, e o consumo vai lá para cima, é claro, e com certeza eles sujam mais roupas, e então com certeza eles vão lavar mais roupas, e assim por diante, né? Então tudo isso vai variar muito da região do nosso país, em que você deve consultar nos órgãos da sua cidade ou do seu estado, quanto é que é o consumo per capita dessa região. Então, a gente faz esse cálculo com relação a 2 dias. A nossa caixa d'água, ela deve sustentar no mínimo 2 dias. Então, a gente vai fazer o dimensionamento com relação a 2 dias. Aqui a gente tem um breve demonstrativo de como é que funciona. No caso, a gente está atendendo um número de ocupantes de edificação 8 habitantes, ou seja,
é como se a gente tivesse utilizando 4 quartos, porque como eu havia dito, são 2 pessoas por quarto, então se são 8 habitantes, 8 dividido por 2 são 4 quartos. Nessa edificação, no caso, residenciais unifamiliares. E consumo per capita da edificação de 200 litros por habitantes. No caso, a gente está vendo aqui que nesse primeiro, a gente tem realmente o consumo diário de 200 litros por dia. Então, no caso, a gente tem aqui 8 habitantes vezes 200, a gente tem 1.600 litros ou 1,6 metros cúbicos. E como a gente quer atender 2 dias de consumo, vamos realizar aqui 1.600 vezes 2, ou seja, a gente vai ter que adotar no mínimo uma caixa d'água de 3.200 litros ou 3,2 metros cúbicos. E quando a gente está elaborando o nosso projeto arquitetônico, em que a gente tem ali a área de contribuição da nossa caixa d'água, a gente vai, por exemplo, utilizar 3,2 metros cúbicos e dividir pela a área de contribuição ali da nossa caixa d'água. No caso, vamos supor se a caixa d'água tiver aqui a mesma área de contribuição de 3,2, vai ficar o quê? 3,2 dividido por 3,2 e a caixa d'água vai acabar tendo 1 metro de altura no mínimo, né? No caso, a gente tem que adotar no mínimo ali 1,1, né? Porque não pode ficar totalmente cheio a nossa caixa d'água. Então, como eu havia dito ali, 3.200 litros, a gente pode adotar aqui 4.000 litros nessa caixa d'água ou 4,0 ou 4 metros cúbicos. E aqui, como até falei sobre a área do reservatório elevado, a gente tem aqui 3,68 metros quadrados, ou seja, a área que foi adotada ali na elaboração do projeto arquitetônico foi de 3,68 metros quadrados. E a altura da lâmina d'água vai ficar 1,08, que é justamente como a área do reservatório é 3,68. Se a gente tem 4 metros cúbicos dividido por 3,68, a gente vai ter aqui uma altura da lâmina d'água de 1,08 metros. Ou seja, essa caixa d'água tem que ter uma altura de 1,50 metros para que fique uma altura ideal, para que fique ali uma folga na nossa caixa d'água. Além disso, a gente vai ter que também utilizar uma boia para que haja um controle ali do fluxo, para quando a caixa d'água estiver cheia, ela acabe identificando que a caixa d'água está cheia e não venha transbordar a água. Então, aqui na parte do dimensionamento dos reservatórios, os reservatórios devem ser previstos com capacidade de armazenar suficientes para 2 dias, como havia falado antes, tendo em vista a interrupção do abastecimento da rede pública. Ou seja, caso falte água, ainda vai ter ali 2 dias de armazenamento de água até que realmente seque a nossa caixa d'água. Havendo reservatório superior e inferior, a indicação prática para os casos usuais recomendada 40% do volume total do reservatório superior e 60% no inferior. Então, se a gente tem ali 10.000 litros no total, a gente vai utilizar 40. Se a gente tem 10.000 litros no total, a gente vai utilizar 4.000 litros no reservatório superior e 6.000 litros no reservatório inferior. Como aqui a gente está até representando, uma simples representação aqui, 2 vezes CD, 0,60 vezes RT, que é o reservatório inferior, e 0,40 vezes RT, que é o reservatório superior. Está aqui, tem um simples erro aqui no slide, mas é isso que ele quer dizer. Então, a gente tem aqui um esquema elétrico de um sistema em que a gente tem um reservatório superior e reservatório inferior. No caso, a gente vai ter que utilizar uma bomba e essa bomba ela vai ter que ter uma espécie de chave para indicar quando o reservatório está cheio e também quando o reservatório inferior secar. Se o reservatório inferior ele vier a secar, ele vai ter que disparar
disparar um alarme na nossa chave para que a bomba venha ser desligado e não queime, né? Porque se o reservatório secar e ainda houver sistema de sucção ali na nossa bomba, vai acabar prejudicando a nossa bomba e ela com certeza é muito cara, né? Uma bomba tem um custo elevado na nossa edificação. Então, essa chave ela vai servir para isso, para que haja um desligamento da nossa bomba quando o reservatório venha secar. Dimensionamento das tubulações. As primeiras informações que precisamos saber para o dimensionamento das tubulações de água fria são: quantas e quais são as peças de utilização que esta tubulação atende? Ou seja, quantos chuveiros a gente vai ter, quantos bacias sanitárias, vasos sanitários e assim por diante. Tudo isso vai a gente vai precisar para que a gente faça o dimensionamento da nossa rede hidráulica. A quantidade de água, vazão que cada peça necessita para funcionar perfeitamente. A gente também vai precisar saber dos pesos, né? Como a gente vai demonstrar nos próximos slides, para que a gente faça o cálculo através do ábaco. Então, a gente tem aqui o peso relativo de cada aparelho sanitário. Por exemplo, a bacia sanitária, a gente tem a caixa de descarga e a válvula de descarga, em que a caixa de descarga vai ter um peso relativo de 0,3 e a válvula de descarga vai ter um peso relativo de 32. Vocês veem aqui que a válvula de descarga é aquela em que a água ela vem diretamente da caixa d'água sem passar por uma caixa, ou seja, ela vai ter que ter um fluxo muito grande de água para que atenda aquela demanda, né? A banheira, por exemplo, vai ter um peso relativo de 1 e assim por diante. A gente tem também aqui a nossa vazão de projeto 0,15 para a caixa de descarga e para a válvula de descarga ela já vai ter que ter uma vazão de 1,70. E assim por diante. Tudo isso a gente vai utilizar para que a gente faça o dimensionamento. Então, pessoal, decore muito essa palavra, peso relativo. A gente vai utilizar muito esse peso para que a gente faça o dimensionamento. Então, se você está começando agora na parte de instalações prediais de água fria, essas informações são muito importantes, principalmente o peso relativo. A gente vai realmente utilizar muito o peso relativo para que a gente faça o dimensionamento. Eu sei que eu estou repetindo muito algumas coisas, mas vocês têm que botar na cabeça de vocês. Então, a gente tem aqui o nosso ábaco. Para que serve esse ábaco? Esse ábaco vai servir para que você faça realmente o dimensionamento através do peso relativo. A gente vai utilizar o peso relativo, somar todos os pesos e através desse peso a gente vai identificar aqui a quantidade, o diâmetro do nosso tubo. Vamos supor aqui, vocês veem aqui que nessa parte inferior, a gente tem a soma dos pesos. A gente tem aqui a soma dos pesos. Por exemplo, se a gente tiver uma soma dos pesos e der 2, se a soma der 2, então a gente já vai utilizar um diâmetro de 25 milímetros no nosso tubo. A gente já vai utilizar um diâmetro de 25 milímetros. E se a gente já tiver um pouco mais de 6 na nossa somatória do peso, a gente já vai utilizar um diâmetro de 32. E assim por diante. Quanto maior a somatória dos nossos pesos, aqui desses pesos relativos, quanto maior a somatória, maior vai ser o diâmetro. Por exemplo, vamos supor aqui a válvula de descarga, que somente a válvula de descarga a gente já vai ter um peso de 32. A gente vai ver aqui que, no mínimo, a gente vai ter que utilizar um tubo de 40 para atender somente essa válvula de descarga. Ou seja, é ideal que quando você alimente uma válvula de descarga, você tenha no mínimo 40 milímetros no seu tubo para que atenda a essa demanda de vazão. Cálculo do diâmetro do tubo. É isso mesmo que a gente estava falando ali no slide inferior.
Então, se a gente tem aqui no nosso AF, vamos supor aqui, AF1, AF2 e AF5. Se a gente tem um peso de 0,4, mais um peso de 0,1, mais um de 0,3 e outro de 0,3, vamos ter uma somatória de 1,1 no nosso peso total. E se a gente for utilizar o 1,1, no caso, o diâmetro de 20. A gente vai utilizar um tubo de 20. Mas o tubo de 20, ele é muito baixo, né? Ninguém vai utilizar um tubo de 20 e não garantir uma vazão tão boa na nossa edificação, já que o custo do tubo de 20 para o tubo de 25 e o de 32 não muda muito. Então, mesmo sendo o diâmetro calculado sendo 20, ou no caso aqui a gente já colocou até 25 aqui, o diâmetro calculado, a gente pode adotar um diâmetro de 32. Ou seja, o mínimo é 20, mas a gente pode utilizar um diâmetro superior, né? Quanto maior o diâmetro que você está utilizando, maior vai ser a vazão. Aqui no slide mais na frente, foi nesse slide aqui que eu coloquei. Vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, quanto maior a área ali, ou seja, quanto maior o diâmetro que vai contribuir para a área, né? Maior vai ser a vazão. E então melhor vai ser para aquele tubo, né? Para aquele alimentador. Então, aqui nessa parte aqui de geral, no cálculo geral, a gente tem a somatória de todos os AFs, ou seja, da pia, de todos os banheiros, de todos a área de serviço e assim por diante. Somando tudo isso, a gente vai ter um peso total, no caso é nessa edificação, na edificação aqui do exemplo, a gente vai ter um peso total de 8,4. E se a gente for aqui em 8,4, a gente tem no mínimo um tubo de 32, ou seja, diâmetro calculado 32 e o diâmetro adotado 32. Foi adotado um diâmetro de 32, mas como eu havia dito anteriormente, a gente pode utilizar um diâmetro superior de 40 ou assim por diante, só não pode ser menor do que 32. E quais são os itens da nossa caixa d'água? Na nossa caixa d'água, a gente vai ter aqui na parte de entrada um adaptador com registro, né? Claro. A gente vai. Para que a gente vai utilizar esse registro? Para futuras manutenções. Se a gente for realizar alguma manutenção na nossa caixa d'água, se a caixa d'água vier a ter vazamentos, a gente vai ter que fechar através de um registro, tanto na entrada quanto na saída. É bom a gente ter também um registro em todas as saídas para que a gente também faça uma manutenção nos nossos alimentadores, por exemplo, os AFs, né? Na cozinha e assim por diante. A gente vai ter que também ter um registro. E nessa parte aqui, de dentro da caixa d'água, vocês veem que a gente tem uma boia. Essa boia, ela identifica quando a caixa d'água já está cheia e evite o transbordamento de água, entendeu? A água não pode transbordar. E caso a boia não esteja funcionando corretamente, a gente vai utilizar um extravasor ou ladrão. Esse ladrão vai evitar que a água transborde aqui na caixa d'água e venha molhar a nossa laje, a laje que está sustentando a caixa d'água. Então, o ladrão ele vai levar toda a água que está se sobressaindo a quantidade total da nossa caixa d'água. Então, caso o ladrão venha a falhar, quando o ladrão está com algum defeito, vem o extravasor. Quando a boia vem falhar, na verdade, quando a boia falha, vem o extravasor e leva aquela água que está a mais, né? E a gente tem aqui a parte da limpeza. Quando a nossa caixa d'água está suja, vocês têm que instalar também esse tubo para que haja a limpeza da nossa caixa d'água. É bom a gente limpar a nossa caixa d'água pelo menos uma vez por mês, porque há um acúmulo de areia, de diversos tipos de coisa. Por exemplo, o nosso telhado, às vezes ele está sujo e vem sujar a nossa caixa d'água. Então, é ideal a gente lavar a caixa d'água no mínimo uma vez por mês. E aqui a gente tem um esquema vertical mostrando
mostrando todos os tubos verticais, todas as alimentações, ramais, subramais. Vocês veem aqui nessa parte superior o registro geral. Esse registro geral vai vir da caixa d'água, né? E em cada alimentador, em cada subramal aqui, em que a gente vai ter a alimentação, por exemplo, da nossa cozinha, a gente vai ter que também instalar um registro. No caso, é muito comum instalar um registro de 3/4, um registro de gaveta, né? Um registro de gaveta de 3/4 e assim por diante. É interessante também a gente citar que o registro de gaveta a gente usa no registro geral e o registro de pressão a gente usa no nosso chuveiro. No nosso chuveiro a gente vai utilizar um registro de pressão. E encerrou aqui o nosso slide. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da nossa NBR e também um pouco de um documento aqui da Tigre que mostra todas as conexões, todos os tubos. Bom, aqui a gente tem um pouco da nossa NBR 5626, instalação predial de água fria. Eu vou passar aqui um pouco. Se você que tiver com alguma dúvida, vocês leem essa NBR. Por exemplo, nessa parte aqui de baixo, a gente tem a tabela 1, que é muito importante, que eu coloquei lá no nosso slide, falando do, de de todos os aparelhos sanitários. A gente tem aqui a bacia sanitária, banheira, bebedouro e assim por diante. A vazão de projeto, a peça de utilização, né? Vou passar aqui mais um pouco. A gente tem aqui alguns detalhes, né? Os detalhes, falando aqui da parte de alimentação, dispositivo de proteção a refluxo, esquema de localização do dispositivo de proteção, cavalete e hidrômetro. Então, essa NBR é a mais atualizada, a 1998. Infelizmente, já está bem antiga, né? Ela tem que ser atualizada o mais rápido possível. Não sei quando é que eles vão atualizar a BNT, né? E, por exemplo, a gente tem aqui a parte de perda de carga, né? Falando dos diâmetros, o cotovelo de 45, quanto é que causa a perda de carga aqui em cada tipo de conexão. É interessante eu ressaltar aqui que um joelho, a gente tem dois tipos de conexões. Por exemplo, o joelho e a curva. A gente vê que a curva ela vai ter uma menor perda de carga do que os joelhos, né? E valor de vazão máxima e assim por diante. Vocês dêem uma lida aqui na NBR com mais detalhes, que vocês vão coletar muita informação importante, né? Vou passar aqui para a parte do catálogo de água fria da Tigre. A gente tem aqui o catálogo. Eu acabei utilizando até essa foto aqui da frente para o nosso primeiro slide, né? Para o nosso primeiro slide. Então, a gente tem dois tipos de tubulação. A gente tem a tubulação soldável e roscável. A soldável é a que a gente utiliza uma cola para soldar o tubo da conexão. Aqui é a tubulação soldável. Vocês veem aqui que a gente tem aqui o tubo e tem a conexão. E aqui é a tubulação roscável, que ela é feita através de rosqueamento, né? E a gente tem a linha soldável, né? Apresentando aqui a linha soldável da Tigre. Função e aplicação: conduzir água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obras, residenciais, comerciais e industriais. Suporta pressão de serviço de até 75 MCA, ou seja, metro de coluna d'água, né? E vamos baixar aqui mais um pouco. Vou mostrar aqui, ó, execução da junta saudável. Ele mostra aqui como é que executa. E no caso a gente tem que realizar o corte. Depois a gente tem que limpar. Depois de limpar a gente aplica a cola, né? E depois é só colocar a conexão com o tubo. Vamos baixar aqui mais um pouco. Aqui ele fala aqui da itens da linha saudável, as dimensões, né? Dimensão 20, 25 milímetros, 32 milímetros e assim por diante.
E a gente fala, e também a gente fala aqui dos tipos de conexões. A gente tem aqui adaptador da caixa d'água com registro. Esse adaptador aqui a gente instala bem na caixa d'água ali para que não haja vazamento. Vocês veem que tem aqui uma pequena borracha para evitar o vazamento da caixa d'água, vazamento de água, né? Aqui vocês veem também outra borracha. Geralmente a gente tem essas borrachas para evitar o vazamento. Toda conexão que você vê com essa borracha é para justamente evitar o vazamento. Adaptador soldável curto com bolsa, né? Adaptador soldável JET 30. Bucha de redução, ou seja, reduz aqui de 25 para 20, de 32 para 25, de 40 para 32. Tudo isso ele vem com redução. Bucha de redução soldável longa, ou seja, vocês veem aqui que a diferença é bem grande. Ela é uma bucha de redução longa, né? 60 para 32, 60 para 40. Então ela já é uma bucha longa. E um cap, né, que é para a gente fechar o tubo ali e não passar mais água. Cruzeta saudável, curva, como eu havia dito, as curvas elas têm uma menor perda de carga. A curva de 90 graus saudável, curva de transposição saudável. Essa curva de transposição, ela serve, por exemplo, para, vamos supor, tem outro tubo passando aqui e ela faz somente uma transposição. Joelho, né, como eu havia dito, os joelhos eles têm uma maior perda de carga, porque tem uma movimentação brusca, né, aqui do fluxo da água. E a gente tem também as buchas de latão. As buchas de latão é onde a gente instala o nosso equipamento, o nosso chuveiro e assim por diante. Vocês veem aqui que a gente tem as luvas, né? As luvas, elas servem para a gente fazer emenda no nosso tubo. A gente, por exemplo, o tubo está com algum tipo de vazamento, a gente corta aquele tubo e faz uma emenda com uma luva. Ou uma luva de correr, ou essa luva soldável. Essa luva de correr ela é bem mais cara. Ela chega a ser 10 vezes mais cara do que essa luva saudável. E também a gente tem aqui a luva de redução saudável. Luva saudável com bucha de latão. Aqui é com bucha de latão. E assim por diante. T, a gente tem aqui T, né? União saudável. A gente apresenta aqui também as colas, né? Diversos tipos de colas para a gente fazer a união da conexão com o tubo. E a gente tem aqui os tubos CPVC, que são os tubos em que eles têm uma maior resistência. Eles têm mais resistência ainda do que os tubos PVC comum. Esses tubos CPVC de água fria, eles aguentam até uma pressão de 12 kg-forças por centímetro quadrado. Uma solução para prumadas de água. Então, ele é muito utilizado em prédios de grandes pavimentos, 10, 20, 30 pavimentos, para que não haja ruptura da tubulação, para que não haja, no caso, como a pressão é muito grande, eles usam esse tipo de tubo aqui. Benefícios: facilidade de instalação, atóxico, produzido com material totalmente atóxico, a durabilidade é bem maior e intercambiabilidade com as conexões da linha Aquaterm. E aqui a gente tem as características técnicas e ele mostra também como é que faz a instalação, né? No caso, o corte do tubo e a conexão aqui, com a conexão. E é isso, aqui a gente tem diversos materiais que vocês podem estar consultando aqui no nosso catálogo Tigre. A Tigre vai ter um catálogo também de esgoto, que eu vou também fazer uma aula teórica, uma aula teórica de esgoto. E a gente tem aqui os registros e válvulas, né? No caso, registro de pressão, registro de gaveta e assim por diante. A gente tem aqui os registros de esfera, registro de esfera com borboleta, registro de esfera borboleta e registro de chuveiro. Vocês veem aqui que o registro de chuveiro tem um acabamento cromado aqui. É um pouco mais caro, é claro. E assim por diante.
Vocês podem dar uma lida, eu também vou deixar disponível aqui o catálogo da Tigre, válvulas ventosas de hiperconcrivo e de retenção. Então, aqui são as diversas válvulas que são utilizadas nos nossos sistemas prediais. Essas válvulas ventosas, elas servem para que a parte de ar que está no nosso tubo, às vezes acumula ar no nosso tubo, e a ventosa ela serve para que esse ar tenha um escapamento desse ar e não venha prejudicar a nossa tubulação. Às vezes é muito comum, quando há um acúmulo de ar também na nossa tubulação, o registro lá do nosso o registro do nosso alimentador predial vem a computar como se houvesse entrado água, mas na verdade está entrando ar. Então, é necessário também a gente observar essas coisas para que esses detalhes, né, na verdade, para que não haja não haja cálculo indevido da nossa conta de água. Vamos passar aqui um pouco mais, no caso aqui a ventosa, né? Posição da válvula, a gente tem aqui a posição da válvula, que é num ponto aqui mais alto, vocês estão vendo aqui. E assim por diante. Eu vou encerrar aqui esta aula e também eu vou dar uma aula teórica de esgoto sanitário para que vocês fiquem sabendo um pouco mais. E quando a gente começa o desenvolvimento do nosso projeto, não haja nenhuma dúvida com relação aos tubos, aos registros, às conexões e assim por diante. Então, um grande abraço, fique com Deus e te encontro na próxima aula.